atividade muito importante para você auxiliar em creche profissional da educação é auxiliar o professor na construção do material didático. Você deve escolher participar das reuniões entre professores e auxiliares de creche a fim de construir um bom material didático que venha atender às fases de desenvolvimento de uma criança. Então, é imprescindível um bom material didático interativo que seja de fácil compreensão pela criança para que ela possa ter progresso na construção do ensino-aprendizagem. Conhecer o processo de desenvolvimento de cada criança, ou seja, o processo de desenvolvimento de uma criança, biologicamente, ele é bem semelhante, parecido ao de todas as crianças, A criança cresce no sentido biológico, a princípio ela desenvolve a sua fase sensório-motor, vai crescendo, adquirindo habilidades, conhecimentos e construindo a sua parte cognitiva, até chegar na fase adulta. Mas quais são as melhores modelos de atividades que você pode proporcionar para gerar o desenvolvimento para essa criança? É importante lembrar que cada criança tem um tempo de desenvolvimento. Pode ser que uma consiga desenvolver melhor, mais rápido em uma tarefa, e a outra demore um pouco mais de tempo para entender aquela tarefa. Mas todas têm o mesmo potencial, são dotadas de inteligência e poderão da mesma forma aprender. Como por exemplo, essa criança que foi mais lenta, nesse momento ela pode apresentar em outro momento uma velocidade de aprendizado maior, invertendo a posição com outro coleguinha que antes aprendeu rápido, mas quando mudou a atividade, ele aprendeu num processo mais lento. Uma outra atividade é zelar pelas crianças. Então você deve zelar pelas crianças pelo cuidado, pela higiene, pela segurança das crianças. Nunca deixe uma criança, nunca vire as costas para uma criança, principalmente se existe risco, se ali tem uma criança que ela está desenvolvendo um comportamento mais agressivo, de puxar o cabelo ou de morder. Então você deve ter muito cuidado para que uma criança ela não tropece, não caia, um outro amiguinho não empurre aquela criança. Então você deve zelar pela integridade física de todas as crianças que estiverem sob a sua supervisão. Se você precisar sair daquele local, você deve comunicar uma outra colega profissional para que venha te substituir até que você retorne para a sua função. Zelar pela integridade das crianças representa um bom acolhimento, no sentido de que os pais irão adorar saber que o filho dele estuda naquela escola, está crescendo naquela escola, desenvolvendo biologicamente, fisicamente, cognitivamente, em todas as etapas, tendo todas as etapas sendo supridas. Isso vai ser excelente. Outro item importante é bons hábitos alimentares. Você também deve conscientizar a criança de que ela precisa se alimentar, e para isso você vai preparar a mamadeira, você vai higienizar as mamadeiras o tempo todo, tendo um controle de qualidade, envolvendo limpeza, higiene, uma mamadeira saborosa, nem com muito pouco açúcar, nem com pouco açúcar, mas que seja saborosa dentro daquilo que a criança ela deve estar acostumada. O auxiliar de creche ele deve ser organizado, o seu ambiente de trabalho deve ser organizado, ele precisa mostrar para as crianças que ele trabalha de forma organizada. A organização poupa tempo na hora de você pegar um brinquedo ou alguma atividade pedagógica ou recreativa, você vai saber aonde está o lugar de cada coisa dentro daquele ambiente, dentro daquele armário que você guardou. Auxiliar os professores nas atividades pedagógicas. O que são atividades pedagógicas? São atividades educacionais que geram desenvolvimento cognitivo, social da criança. Então,
O professor passou uma atividade de bingo, por exemplo, vou dar um exemplo, no outro dia, numa videoaula para o meu filho, e eu estava ali para auxiliar ele. A professora pediu os seguintes materiais: aquele recipiente, aquela casca de ovo, pediu feijão e pediu folha. Então eu estava ali o tempo todo selecionando os materiais para que na hora da aula ele pudesse desenvolver bem na sua aula online. Então, você é um ajudador, você é um construtor também de conhecimento, auxiliando o professor em todas as suas atividades diárias educacionais restritivas. Esteja sempre com as crianças, esteja sempre 100% com as crianças. Por que eu costumo dizer que você deve estar 100% com as crianças? Porque não é uma prática agradável e nem segura você levar as crianças para o pátio ou deixar as crianças correndo no corredor e ficar de conversas paralelas com outro profissional, ou no celular, ou folheando uma revista, não é mesmo? Então, esteja sempre 100% com as crianças, nunca as deixando sozinhas, para que ela possa ter, então, a sua integridade física e a sua segurança preservada.